Amanhã você tem a última oportunidade de ver a ópera Electra, de Richard Strauss, no Teatro Municipal aqui de São Paulo. A montagem recria o mito grego que envolve vingança e traição. Electra deseja matar a mãe, que matou o próprio marido com a ajuda do amante. Entre os elogios que a ópera recebeu, a iluminação assinada por Caetano Vilela é um destaque. Por isso, o Caetano está aqui hoje com a gente e vai falar um pouco mais de ópera, de luz para a ópera, de teatro, para essa função tão importante. Luz no teatro é tudo, na vida, eu acho. Mas luz no teatro, luz na ópera, também tá dentro da narrativa, né, Caetano? Eu costumo falar que é uma dramaturgia paralela. É uma dramaturgia paralela, né? Então, assim, eu trabalho sempre muito próximo, né, com o diretor, quando eu não dirijo as minhas óperas, né, e quando eu assino a luz. É muito diálogo, muito estudo, né? Ainda mais uma ópera, por exemplo, tão difícil como Electra, que tem referências até no cinema, do Bergman, e com a cenografia e tudo. Então é um trabalho de decupagem, assim, de meses, né? As pessoas vão assistir e não imaginam que a gente ficou tanto tempo discutindo sobre aquilo, né? Você tem experiência em ópera, e essa experiência já há 20 anos. 20 anos. O ano que vem completa 20 anos. Olha só. A primeira ópera que eu fiz assistência de iluminação foi com o Yakov Hillel, que dirigiu, né? Que foi a primeira pessoa que me levou para a ópera. E eu já tinha minha carreira no teatro como iluminador e ator, e eu queria muito trabalhar com ópera, então foi pelas mãos dele que eu cheguei na ópera. Comecei como assistente dele, porque ele assina as luzes também, e foi o Elixir do Amor, no Teatro Municipal de São Paulo, 19 anos atrás, né? Olha só, e a diferença, você que estava já iluminando para peças teatrais, a diferença principal e mais marcante para a ópera? Acho que a diferença mais óbvia seria dizer que é a música que comanda, né? Porque a ópera, ela não tem uma liberdade que o teatro tem com a dramaturgia, por exemplo. Então a música, é o que eu costumo dizer, ela é um totem. A gente trabalha em volta dela, né? No entorno dela. Mas tem uma coisa muito importante também, que é o tempo. Trabalhar o tempo na ópera é diferente de trabalhar o tempo no teatro, porque o tempo na ópera ele é limitado à música. Então, por exemplo, um personagem que morre numa peça de teatro, o trabalho do tempo, do ator e tudo é mais próximo, vamos dizer assim, num espetáculo tradicional, mais próximo do realismo. Em ópera, não. Claro. O cantor... O moribundo tá cantando. O cantor é assassinado, morre e canta 10 minutos. Então, assim, como você trabalhar isso não só na cena, mas também na concepção geral do espetáculo, né? Existe toda uma dramaturgia paralela que é contada através da cenografia, da iluminação. Então, a luz também conta um pouco disso. Eu queria mostrar para quem está em casa um trechinho de Electra, que está em cartaz agora no Teatro Municipal. Olha aí, esse embate. Você viu aí a Electra com a Clitemnestra, o embate de mãe e filha, né? É interessante porque, não sei se as pessoas podem notar no vídeo, porque esse trabalho específico que eu fiz, ele é todo através de fontes de luz, né? Então, o cenário são cômodos, né? São 2 andares, como se fosse uma casa. Ela tem um quintal, um pátio superior, uma cozinha e um porão. Então, toda a luz vem das laterais e ela tem o externo e o interno. Então, isso reflete muito no espetáculo, né? Um ambiente interno, com uma luz que vem de uma fonte só, uma luz fria, com um nível superior. O que a gente vê em algumas cenas, várias das cenas, é essa brincadeira com a sombra. Exato. É um pouco essa distorção também da própria figura da Electra, tem muito isso, inclusive, não sei se seria legal eu fazer um spoiler aqui, tem a morte do Egisto, eu abuso um pouco disso, porque uma das referências, não só de filme, mas de uma estética expressionista,
né? Então, a Lívia Sabag, que é a diretora, ela se inspirou nos filmes do Bergman. Aliás, Elektra é o fio condutor de Persona, por exemplo, do Bergman, que está em cartaz em São Paulo. Inclusive, dá para fazer toda essa ligação, se você quiser. Dá para você ver Elektra e depois ir no Itaú Cultural. Não, tem que fazer. Tem que fazer porque você sai mais enriquecido, não só culturalmente, mas você já fica preparado. Já. Pois é, você estava falando da influência do Bergman até para a diretora da ópera, né? Total, porque é diferente a estética toda do trabalho, porque é um tipo de cor que a gente não tem no Brasil, né? O que é o outono brasileiro e o outono sueco, vamos dizer assim. Então, tem uma paleta de cores que é trabalhada no espetáculo através dos figurinos também do Fábio Namatame, da cenografia do Nicolas Boni, e que eu contribuí fazendo um estudo também dessa paleta de cor para trabalhar os quentes e os estados frios. Então, dentro disso, tem essas sombras, tem essas fontes de luz, tem uma narrativa paralela com essas imagens, né? Aí a cena, por exemplo, dela saindo de uma cena interior para uma cena exterior. Então, toda essa fonte de luz que vem do exterior, ela inunda a casa. Então, isso é perceptível aos olhos das pessoas, porque vai escurecendo, 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 e todo final é com a luz externa, com a luz da lua. Você, com essa sua experiência em 20 anos de ópera, você deve perceber esse avanço que no Brasil aconteceu, porque você tem mais profissionais, você tem mais gente trabalhando com ópera, mais teatros. Exatamente. E até recebendo pessoas de fora do Brasil. Exatamente. Né? Eu trabalhei 11 anos no Festival Amazonas de Ópera, por exemplo, e trabalho agora há 5 anos no Festival de Ópera do Teatro da Paz, em Belém, sempre com ópera. Então, a minha experiência com diretores estrangeiros, do que eles trazem também de fora e como a gente evoluiu aqui, é gritante, assim, em termos de iluminação e técnica. O público, por incrível que pareça, no norte do país, por exemplo, o público foi, no começo, por exemplo, Manaus, que tem um polo turístico muito forte, no começo do Festival de Ópera era um público mais da metade estrangeiro e parte local. E com o Festival de Ópera e depois da tetralogia wagneriana, que foi a primeira vez montada no Brasil lá, isso se inverteu. O interesse do público mudou e o público local é muito maior do que o público estrangeiro. Olha em só. Belém é a mesma coisa. Aliás, em Belém tem um público jovem impressionante. É um público jovem assim que tem curiosidade de descobrir o que é um espetáculo de ópera. É aquele teatro maravilhoso, né? Da época da borracha, na época teatros, claro. E esse trabalho de ter um festival com essa programação também, eu acho que pode ter influenciado também. É importante no Brasil. Eu viajo muito, não só no Brasil, no exterior também. Eu participo da temporada de ópera do Teatro de Bogotá. Já fiz óperas no México, trabalhei na Espanha. Então, assim, o público muda sempre bastante, mas a primeira impressão que as pessoas têm quando assistem um espetáculo de ópera pela primeira vez é igual em qualquer lugar. Elas ficam assim impressionadas e elas querem mais. Elas veem que aquilo é o teatro, é a dança, é o cinema, é tudo aquilo junto. E começam a prestar atenção em coisas que no teatro, de repente, elas não prestam tanta atenção. Como, por exemplo, uma luz de teatro e uma luz de ópera, né? A escala é outra, né? Então, isso muda muito para o público, essa referência primeira com o espetáculo. Em relação à luz, para você, quem ou quais pessoas, quais grandes nomes apresentaram uma ruptura nesse setor, uma ruptura nesse olhar? Eu acho que o diretor dos anos 40, 50 e trabalhou até os 60, o Svoboda, que aliás é até nome de refletor, nós não temos no Brasil, mas é um refletor incrível, como esses que tem aqui no estúdio. Svoboda é uma grande referência de encenador e iluminador. Bob Wilson, evidente, claro. é um encenador que imprime a sua marca na luz e na cena. Eu trabalhei muitos anos com o Gerald Thomas, que é uma pessoa muito importante para mim, e os espetáculos dele é contado não só através da dramaturgia, da cena do ator, mas também através da luz. Uma coisa que eu fico sempre pensando quando eu vejo uma luz linda do espetáculo, se o iluminador parte dos equipamentos que ele tem para aquele efeito, ou se ele cria todo um conceito e vai atrás do que pode ajudar que ele tenha o efeito e o conceito
efeito que ele imaginou? Eu acho que tem as duas coisas. Eu, por exemplo, eu parto sempre do princípio de como eu vou narrar essa história. A última coisa que eu pergunto é qual a verba que tem, porque senão isso me limita. Então, eu tento fazer os efeitos que eu imagino e a ideia que eu tenho com o equipamento que eu tenho à minha disposição. Eu já fiz espetáculos e ganhei prêmios, por exemplo, com 10 lâmpadas incandescentes. Olha aí. Que é super simples e operado pelos próprios atores. E eu já fiz espetáculos mais sofisticados e com uma verba um pouco maior, onde eu usei pouco equipamento, por exemplo, mas equipamentos mais sofisticados e que só eles me dariam aquele tipo de efeito. Então, acho que depende muito do tipo de narrativa que vai acontecer, né? Então, geralmente, por exemplo, As Benevolentes, que eu fiz o ano passado, que é um monólogo do Thiago Fragoso, direção do Ulisses Cruz, era um praticável e alguns bastões fincados nesse praticável e luz. Então, eu tinha que contar a história de um soldado nazista na Segunda Guerra através de luz e do espaço. Então, quando é assim, eu já crio uma espécie de arquitetura de iluminação. A luz, ela não só incide sobre o ator, mas também sobre o espaço cênico, né? É aquilo que o público só percebe, que ele não vê. Ele percebe, então, essa arquitetura espacial, ela é muito importante para mim, que eu desenho, óbvio, com fumaça, nos volumes que eu tenho, do pouco do cenário que eu vou ter para rebater essa luz. E que vai fazendo toda essa diferença. Total. É uma história que corre junto ali. Quando as pessoas vêm me cumprimentar pela luz, eu fico super envaidecido e feliz, porque geralmente isso não é uma coisa que o público percebe né? Imediato, né? Ele percebe quando é lindo e quando aquilo sufoca ele, né? Mas não é uma coisa que chama atenção imediata. A gente prestou atenção. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença aqui no Metrópolis. Foi uma delícia. Talvez seja bom a gente te acompanhar um dia no espetáculo, né? Seria maravilhoso. Né? Deixa o convite. Então pronto, então já fechou. Um beijo, obrigada. Obrigado.